Você sabe o que é pedágio do ridículo ou pedágio do ilógico? Essa é antiga, né? Vamos lá. Em um cemitério tinha um japonês que foi prestar suas homenagens ao seu parente morto. Sendo assim, utilizando da cultura dele, ele leva aquele pratinho de arroz ali para o seu parente morto, ali no cemitério. Mas, ao lado do japonês, tinha um brasileiro que também estava com um ramalhete de flores para deixar também ali na cova do parente morto do brasileiro. Quando o brasileiro viu o japonês com um pratinho de arroz, o brasileiro logo perguntou: "Que é isso, japonês? Você acha que o seu parente morto virá comer esse pratinho de arroz aí, por acaso?" Aí o japonês automaticamente respondeu: "Sim, ele virá comer o pratinho de arroz junto com seu parente morto, que vai estar aqui para cheirar as flores que você vai deixar." Interessante, né? Bem, o que seria o pedágio do ridículo? Antes de tentar explicar, é importante observar que na piada ela demonstra que algumas coisas que pessoas de uma determinada religião praticam pode parecer ridícula para outras pessoas de outras determinadas religiões ou outras determinadas culturas. Isso sempre acontece. Algumas coisas que para uma cultura pode parecer totalmente comum, para uma outra cultura pode parecer totalmente inviável. Onde eu quero chegar? Na piada nós podemos perceber que o brasileiro utilizou de todo o seu intelecto, de toda a sua razão lógica, para analisar o comportamento do japonês. E o brasileiro chegou à conclusão que colocar o pratinho de arroz ali para o morto era uma atitude que o japonês estava tomando, mas que não fazia sentido. Por outro lado, nós podemos ver que o japonês respondeu à altura e ele realmente conseguiu provar que o brasileiro estava equivocado também, pois afinal ele praticava o mesmo ato ilógico, porém utilizando as flores. É desta maneira que nós conseguimos provar que para algumas pessoas atos rituais que outras culturas praticam podem ser consideradas ridículas. Porém, para essa cultura é comum. Por exemplo, não precisa necessariamente diferenciar cultura para cultura. Aqui mesmo no Brasil nós temos uma gama considerável de diferentes tipos religiosos. Quantas vezes eu já vi, por exemplo, um evangélico dizer: "Nossa, que ridículo", quando eu informo o que, por exemplo, os mormons acreditam. Muitos evangélicos, quando encaram aquilo que os mormons acreditam, consideram ridículos. Quantas vezes eu já vi, por exemplo, alguns católicos que, quando descobrem o que os testemunhas de Jeová acreditam, eles consideram essas crenças ridículas. E vice-versa. Budistas, católicos para budistas também, desta maneira. Bom, é assim que nós podemos explicar o que seria o pedágio do ridículo. Toda religião tem. O pedágio do ridículo eu vou explicar em um outro vídeo, mas eu vou tentar explicar um pouquinho aqui. É quando a razão é obrigada a diminuir as suas forças para que a emoção possa se elevar a fim de praticar um determinado culto, um determinado ritual religioso. É desta maneira que funciona o pedágio do ridículo. O pedágio do ridículo obriga a razão, o intelecto, a lógica a baixar as suas forças e, consequentemente, a emoção pode ser elevada a fim de promover um culto, um ritual. Mas o pedágio do ridículo não serve apenas para isso. Ele pode servir para os líderes religiosos
conseguirem investigar, analisar se os fiéis estão realmente acreditando na religião que todos estão ali. Por exemplo, quando um fiel realmente faz uma oferenda, por exemplo, seguindo um determinado culto religioso, serve para que o líder religioso descubra se o fiel está realmente seguindo aqueles princípios religiosos. É desta maneira que o pedágio do ridículo se torna útil. Eu vou explicar com mais detalhes utilizando essa mesma piada em um outro vídeo. Obrigado.